Além de selecionar colunas usando select e filtrar linhas usando where, nós podemos ordenar as linhas de resultado de uma query usando a cláusula orderBy. A forma mais simples de usar o orderBy é essa aqui, junto com o nome de uma coluna que será usada para a ordenação. Essa query retorna todos os produtos ordenados por preço em ordem crescente, do menor para o maior. Nós podemos especificar se queremos usar ordem crescente ou decrescente usando as palavras-chave ask, que vem de ascending, para a ordem crescente, e desc, que vem de descending, para a ordem decrescente. Como a ordem crescente é o padrão, incluir ask nessa query não ia mudar o resultado. Por outro lado, se incluíssemos o desc, nós obteríamos os mesmos produtos na ordem inversa. Algumas vezes, ordenar por uma única coluna pode não ser suficiente para obter um resultado exato. Aqui, nós temos dois produtos com o mesmo preço. Se usarmos apenas o Order by Price, o desempate para decidir qual produto virá primeiro no resultado final será feito pelo próprio banco de dados, usando algum critério que nós não sabemos qual será. Se quisermos ter mais controle sobre essa ordenação, podemos passar, depois da coluna Price, a coluna Title para o Order By, que pode ter o seu próprio valor de ask ou desc. Podemos passar quantas colunas forem necessárias para que o resultado da ordenação seja exatamente o que nós precisamos. Por exemplo, mesmo colocando essa segunda coluna, ainda sobra mais um caso de empate, porque nós temos dois produtos com o mesmo preço e o mesmo título. Então, nós adicionamos uma terceira coluna ao Order By e o resultado fica assim. As colunas serão usadas para desempatar a ordenação na ordem em que elas aparecem. Nessa query, se existirem dois produtos com o mesmo preço, o título será usado para desempatar. Se ainda assim existirem dois produtos com o mesmo preço e o mesmo título, então a coluna ID será usada para o desempate. Com a coluna ID, não existe risco de empate, porque essa coluna é a chave primária da tabela, ou seja, não podem existir dois valores iguais. Agora, imagine que precisamos responder a seguinte pergunta usando uma query: quantos produtos cada vendedor vende? Nós poderíamos fazer uma query que ordena os produtos pelo ID do vendedor e depois fazer um agrupamento e uma contagem manual. Olhando esse resultado, podemos ver que o vendedor cujo ID é 4 vende um produto, que o vendedor com ID 5 vende 2 produtos e assim por diante. Em uma situação real, poderíamos ter milhares de vendedores e milhões de produtos sendo vendidos, e não queremos contar as linhas manualmente. A boa notícia é que nós podemos fazer com que o próprio banco de dados já faça essa contagem e retorne o resultado que nós queremos usando o Group By e funções de agregação. O Group By é uma cláusula de agrupamento de linhas, que recebe uma lista de colunas e agrupa as linhas de acordo com os valores dessas colunas. Por exemplo, considerando essa tabela com essas linhas, o Group By Seller ID formaria dois grupos. Um grupo em que todas as linhas têm Seller ID igual a 7 e um grupo em que todas as linhas têm Seller ID igual a 43. O Group By Price também formaria dois grupos, mas seriam dois grupos diferentes, porque agora o critério de agrupamento seria a coluna de preço. Se nós fizéssemos um Group By usando duas colunas, por exemplo, Group By Seller ID e Price, então nós teríamos três grupos como retorno, cada grupo com um valor específico para o par Seller ID e Price. E finalmente, o Group By ID retornaria exatamente o mesmo número de linhas que nós já temos, porque o ID, como é uma chave primária, nunca aparece mais de uma vez, então não teria agrupamento para ser formado. O Group By vai ser usado em conjunto com o Select, porque cada grupo que foi formado pelo Group By vai virar uma única linha no resultado final da query. E o Select, junto com as funções de agregação, vão dizer como reduzir vários valores de uma mesma coluna em um único valor. Funções de agregação são funções que operam sobre um conjunto de valores e retornam um único valor. Nessa query, por exemplo, o Group By foi usado para agrupar as linhas por Seller ID, o que fez com que dois conjuntos fossem formados, um conjunto para o Seller ID 43 e outro para o Seller ID 7. Depois, o Select Min ID foi usado para dizer que nós queremos incluir no resultado
uma coluna contendo o menor valor da coluna ID dentro de cada grupo que foi formado. Então, para o grupo azul, os valores de IDs eram 2, 7 e 9. Então, no final, aparece na coluna min ID o valor 2, que é o mínimo desse conjunto de valores. No segundo grupo, o grupo roxo, só existia uma linha, então o valor mínimo é 3, que é o único valor que aparece, e esse vai ser o valor que aparece na coluna final do resultado. O min é apenas uma função de agregação, existem muitas outras. Vamos ver quais são as funções de agregação mais comuns usando essa query como exemplo, que retorna esse resultado. A função de agregação mais comum é o count asterisco, que retorna simplesmente o número de elementos de cada conjunto formado pelo group by. O asterisco aqui significa apenas retorne o número de elementos. Não é necessário passar o nome de uma coluna, porque, independente da coluna, o número de elementos do grupo é sempre o mesmo. Outra função de agregação comum é o min, que nós já vimos, e o max, que faz exatamente o inverso do min, retorna o maior valor dentro de um conjunto. O sum retorna a soma dos valores de um conjunto, que nesse caso é a soma dos preços, porque a coluna passada como argumento foi a coluna price. O AVG, que significa average, retorna a média aritmética dos valores do grupo. E o group concat, quando recebe como argumento uma coluna do tipo string, retorna uma única string, que é a concatenação de todas as strings do conjunto usando algum separador, que por padrão é a vírgula. Agora que nós já conhecemos o group by, vamos voltar à nossa pergunta original, que era quantos produtos cada vendedor vende. A parte cada vendedor indica que nós vamos precisar agrupar os produtos por vendedor, ou seja, pela coluna Seller ID, que é a que contém o ID do vendedor. Já a parte quantos produtos indica que nós precisaremos usar a função de agregação count para contar quantos produtos existem em cada grupo. A query final é essa aqui, select Seller ID, count asterisco, from products, group by Seller ID. O resultado é uma tabela com duas colunas, o ID de cada vendedor e o número de linhas que sobrou em cada grupo após esse agrupamento. Agora, imagine a seguinte pergunta: quais são os vendedores que vendem 2 ou mais produtos? Repare que essa pergunta é a mesma pergunta anterior, mas agora com um filtro. Nós precisamos novamente contar o número de produtos de cada vendedor e depois eliminar os vendedores que vendem apenas um produto. Por isso, o nosso ponto de partida vai ser a mesma query do caso anterior, que retorna uma tabela com o número de produtos vendidos por cada vendedor. Agora, nós só precisamos selecionar as linhas que têm count maior ou igual a 2, o que é feito adicionando a cláusula having, que significa filtrar as linhas pelo valor da coluna chamada count asterisco, eliminando valores menores do que 2, o que nos dá o resultado que nós queremos. O having é uma operação de restrição que funciona de maneira parecida com o where, que nós já vimos, só que o where não pode ser usado para eliminar valores que são resultados de funções de agregação, como é o caso do count. Nós podemos usar tudo que foi visto até agora para responder a seguinte pergunta: considerando apenas produtos que custam mais de R$10 e que não começam com C, e apenas vendedores que vendem 2 ou mais produtos, quantos produtos cada vendedor vende? Vamos ver como montar essa query. A query final que nós estamos buscando vai ficar um pouco complexa, mas o legal do SQL é que nós podemos montar a query aos poucos e ir vendo como o resultado está se formando. Então, o nosso ponto de partida vai ser aquela query básica de sempre, select asterisco from products. Essa aqui é a tabela de produtos. Voltando à pergunta original, a primeira coisa que nós queremos é filtrar os produtos. A pergunta pedia produtos que custam mais de R$10 e que não começam com C. Então, o primeiro filtro vai ser eliminar produtos que custam menos de R$10, usando where price maior que 10. Essa é uma query válida que elimina produtos que custam menos de R$10. No nosso caso, não existe nenhum produto que custa menos de R$10. Então, o resultado, até agora, continua sendo exatamente o mesmo da tabela original.
Agora, nós vamos aplicar o segundo filtro que a pergunta pede, que é eliminar todos os produtos que começam com a letra C. Então, nós vamos executar a mesma query de novo e acrescentar um filtro, que vai ser title, not like, que é o operador like negado apenas, e a expressão, o padrão de título que nós estamos buscando é começar com a letra C. De novo, executando a query. Agora nós temos todos os produtos que custam mais de R$10, que não começam com a letra C, e podemos continuar respondendo a pergunta. O próximo passo vai ser realizar o agrupamento pela coluna Seller ID, porque a gente precisa contar quantos produtos cada vendedor vende. Então nós vamos acrescentar no final da query o group by, o nome da coluna pela qual nós queremos agrupar é o Seller ID, e se nós executarmos essa query exatamente da maneira como ela está, o resultado é válido, só que ele pode não ser exatamente o que nós estamos querendo, porque nós não especificamos funções de agregação para as colunas que não foram usadas para o agrupamento. Então o que nós podemos fazer é executar a mesma query de novo, mas agora com a seguinte modificação. Ao invés de passar select asterisco, que significa select todas as colunas, nós vamos passar apenas a coluna Seller ID, que foi usada para fazer o agrupamento, e a informação que nós queremos retornar, que no caso é a contagem das linhas que foram agrupadas. Então, select Seller ID, count asterisco. Agora sim, nós recebemos uma tabela que só tem duas colunas como resultado: o ID do vendedor e quantos produtos esse vendedor vende. Uma outra coisa que nós podemos fazer, que às vezes ajuda a deixar o resultado mais legível, é alterar o nome da coluna que foi agregada para alguma coisa que fica mais fácil de entender. Por exemplo, num product. Aqui nós estamos usando o operador as para criar um alias, um apelido para esse resultado. Nós podemos executar count asterisco as num product. E agora o resultado é exatamente o mesmo. O que muda é o nome da segunda coluna. Bom, nós estamos chegando mais perto do resultado que estamos procurando. Nós já temos os produtos filtrados, apenas aqueles que custam mais de R$10 e que não começam com a letra C, e eles já estão agrupados por vendedor, então nós já sabemos quais desses produtos cada vendedor vende. O próximo passo agora é simplesmente usar o having para filtrar essas linhas, porque a pergunta original pedia apenas os vendedores que vendem 2 ou mais produtos. Então nós vamos adicionar, depois do group by, o having. E agora, como nós usamos um alias para a coluna de count, a gente vai usar esse mesmo nome, where num product maior ou igual a 2. E aqui está o resultado que nós queremos. Esse resultado é exatamente o que responde à pergunta original.